Vontade do Caos. Capítulo 79. Conclusão da batalha contra os mortos-vivos de Anapo. A batalha já dura 2 horas e os mortos-vivos continuam a emergir do túnel. 10 aventureiros já morreram durante a batalha e dezenas estão gravemente feridos. Aqueles que estão muito feridos para continuar a batalha foram enviados ao grupo de apoio para serem protegidos. Aqueles que ainda podem lutar estão enfrentando os mortos-vivos agora. Não tenho certeza de quantos suprimentos ainda temos, mas as poções de HP e MP que a Guilda dos Aventureiros distribuíam antes do início da missão devem estar se esgotando, se ainda não o fizeram. Os magos de suporte estão ajudando cada vez menos e os aventureiros em combate estão mostrando cada vez mais sinais de exaustão. Se as coisas continuarem assim pode ser perigoso. Eu mesmo estou me sentindo cansado. Se fosse antes que eu pudesse estar tão exausto quanto os outros aventureiros. Mas desde que me juntei ao mestre meu corpo ficou muito mais forte do que no passado. Esse poder que o mestre me deu também está me ajudando muito. Na batalha. O poder da Will Aura me permite lutar com todas as minhas forças enquanto houver vontade de lutar. Percebi que quanto mais eu luto mais forte minha aura fica. Mas é uma pena que ainda não sei manipular a aura para usá-lo corretamente. O número de zumbis que eu eliminei é quase 200. Eu também eliminei algumas dezenas de esqueletos. Os únicos que ainda estão lutando a todo vapor sou eu, Aventureiros Grau C, e Bárbaro Aventureiro Grau B. O Mago Grau B está lançando seus feitiços apenas quando monstros Grau B aparecem para eliminá-los rapidamente sem esgotar toda a sua mana. A funcionária da guilda chamada Lucy parou de dar ordens há alguns minutos. Ela finalmente percebeu que não há mais nada a fazer a não ser continuar lutando do jeito que já estamos fazendo. Um aventureiro que possui habilidades que aumentam sua velocidade foi enviado para a cidade em busca de ajuda e falar sobre um grande número de mortos-vivos. Alguém me ajude. Eu não posso segurar tantos esqueletos. Aventureiro A, estou a caminho. Eu corro para um aventureiro que segura um grande escudo em uma mão e uma lança na outra. Ele está sendo atacado por 6 esqueletos. 3 deles estão usando espadas para atacar. Assim que chego perto, 2 esqueletos com espadas tentam me atacar. Eu uso minhas espadas para cortar suas mãos de baixo para cima e desarmá-los. Então eu passo por eles e uso minhas espadas para perfurar outros 2 esqueletos atrás deles entre costelas. Quebrando o núcleo por dentro, eu uso minhas espadas esculpidas neles para fortalecer meu corpo e me jogar para cima. De cima eu giro dando cambalhotas no ar e tanto um chute no crânio de um esqueleto que quebra e sai voando um núcleo que cai no chão. Assim que aterro no chão 3 esqueletos tentam me atacar eu me viro rapidamente e enfio minhas 2 mãos dentro das costelas de 2 esqueletos por baixo, agarrando seu núcleo e puxando para fora. Assim que o último esqueleto me atingiria, uma lança perfura por trás, destruindo seu núcleo. Obrigado. Obrigada. Aventureiro A. Sem demora, recupero minhas espadas e volto para a batalha, assim como o aventureiro que ajudei. Há muitos, me ajude. Aventureiro B, socorro, eu não quero morrer. Aventureiro C, fui mordido, não consigo sentir meu braço, me ajude. Aventureiro D, já faz um tempo desde que tenho lutado para ajudar aventureiros ao invés de tentar eliminar mais mortos-vivos, mas não consigo ajudar todos eles. Continuo lutando o máximo que posso. São muitos inimigos. Dei minhas posições de mana para outro aventureiro. Ele era um mago e seria mais útil para ele do que para mim. A água benta também se foi. Eu a usei para lavar minhas espadas para causar o máximo de dano possível contra os mortos-vivos. O número que sai do túnel não é tanto quanto antes. Fiquem firmes. Aventureiro Grau B. Ele está certo. Mais inimigos vão parar de aparecer em breve. Espere. Lúcio. Eu não sei se eles estão dizendo a verdade ou isso é um esforço para levantar o clima que vem diminuindo ao longo da batalha. Tudo o que posso fazer é continuar lutando. Não posso baixar a guarda em nenhum momento. O mestre vai ficar muito nervoso ao descobrir que não corri para me proteger como prometi. Continuo correndo enquanto decapito os zumbis e perfuro o núcleo do esqueleto. Os números são muitos e há muitos corpos no chão que impedem o movimento para mim e para os outros aventureiros. Um monte de fedores também estão saindo do grande número de corpos no chão, como se isso já não fosse ruim o suficiente. Eu olho para o estado em que minhas espadas estão e começo a me preocupar. As lâminas estão lascadas em vários lugares e vejo pequenas rachaduras se formando também. Se essa batalha continuar minhas armas não aguentarão muito mais. Sem nada para fazer eu continuo na batalha,
Uso meu ki em minhas armas para aumentar sua durabilidade e seu corte. Meu pai me ensinou há muito tempo como fazer isso. Eu tenho treinado isso durante as missões de caça junto com Kira. Essa é uma das razões pelas quais sou capaz de continuar essa batalha exaustiva. Eu vejo uma assassina tentando decapitar um zumbi por trás apenas para tropeçar em um dos muitos corpos no chão. Enquanto ela cai, o zumbi se vira e tenta mordê-la. Eu corro e corto sua cabeça enquanto grito com ela. Levante-se rápido, mas estão vindo da direita. Sem tempo para agradecimentos, ela se levanta e nós dois lutamos contra 3 zumbis que estavam nos atacando pela direita. Eu aumento ainda mais a quantidade de ki que uso em minhas espadas e uso toda a minha força para cortar as cabeças de 2 zumbis ao mesmo tempo que corto seus braços tentando bloquear meu ataque. A assassina consegue decapitar o zumbi restante usando sua velocidade superior, após o que nos olhamos e acenamos com a cabeça antes de nos separarmos para a luta. Vejo um aventureiro um pouco mais longe de ser atacado por 7 zumbis e 2 esqueletos. Estou mais perto dele do que qualquer outro aventureiro, da distância que ele deve ter tentado correr só para ser cercado. Corro até ele e pulo sobre os inimigos juntando-me ao aventureiro cercado no centro de um círculo de inimigos. Estou de costas para ele dizendo para ele se levantar. Levante-se rápido, não tente correr ou você acabará cercado e morto. Eu não quero morrer. Acabei de arrumar uma namorada. Era para ser uma missão fácil de um dia graças aos nossos números. Aventureiro não temos tempo para isso. Levante-se para lutar. Sinto muito e obrigado pelo sacrifício. Aventureiro o que eu estava de costas para esse aventureiro e minha atenção estava focada nos mortos-vivos andando por aí e nos outros se aproximando. Quando entendi suas palavras já era tarde demais. Ele me esfaqueou pelas costas e me chutou para mais perto dos zumbis que correram assim que eu bati no chão. Seu desgraçado. Eu não vou morrer para um bando de mortos-vivos. Aventureiro não tenho forças para levantar minhas espadas. Também não tenho mais poções de HP. Estamos muito longe dos outros para esperar qualquer ajuda. Este é o meu fim. Em meio ao meu desespero, a imagem do mestre aparece em minha mente. Eu vejo chorando gritando algo para mim que eu não conseguia entender. Eu gostaria de ter passado mais tempo com o mestre. Fecho os olhos esperando minha morte. Mas de repente a imagem do mestre fica mais forte e começo a ouvir uma voz cheia de raiva e autoridade vindo de dentro de mim. Uma voz que reconheço. Levante-se e lute, Zenos. Se você estiver ferido, eu serei sua cura, Zenos. Se você é fraco, eu serei sua força, Zenos. Se você precisa de poder, eu compartilho meu poder com você, Zenos. Lembre-se que aqueles que me servem nunca serão abandonados, Zenos. A voz do mestre vem de dentro de mim. Sua voz fica cada vez mais forte até ser a única coisa que posso ouvir. Pouco a pouco sinto o calor nas costas e a ferida começa a cicatrizar. Sinto a aura do mestre subindo de mim e percorrendo todo o meu corpo. Imagens de uma arte marcial aparecem na minha cabeça como se estivessem sempre ali. De repente meu corpo começa a se mover sozinho e se levanta. Me sinto segura como se estivesse sendo abraçada pelo mestre. A aura que percorreu todo o meu corpo explode fora de mim. Sinto que é apenas um meio, um intermediário de algo maior. A aura explode de mim e os mortos-vivos que estavam prontos para me atacar param por um segundo. Então sinto meu corpo se mover como a arte marcial que vi em minha mente. Meu corpo está leve. Me vejo socando e destruindo a cabeça de 2 esqueletos que estavam dos 2 lados me atacando. Então me viro chutando um zumbi na cabeça que é arrancado com a força do chute. Durante o giro do chute, recupero minhas espadas que durante o giro uso para decapitar outro zumbi. Então me jogo para frente atacando 4 zumbis ao mesmo tempo. Corto as cabeças de 2 e depois enfio as espadas nas cabeças do outro 2. Jogue-os no chão perfurando as espadas junto com suas cabeças no chão e eu me levanto apoiando meu corpo com meus braços enquanto minhas espadas estão presas no chão. Eu giro com um chute uma joelhada de cima para baixo finalizando mais 2 inimigos antes de colocar meus pés de volta no chão e coloquei minhas espadas em meus quadris. Era uma sensação estranha ver meu corpo se mover contra a minha vontade, mas não tentei resistir, apenas deixei saber e sentindo que eu era o mestre. Já jurava que este corpo era seu para comandar. De repente meu corpo volta-se para o aventureiro que o esfaqueou. Eu vejo que ele ainda está aqui. Ele está no chão como se tivesse caído para trás e ele está tremendo olhando para mim com medo. Não me machuque. Aventureiro eu estava apenas com medo.
Eu estava desesperado. Eu não queria te machucar. Aventureiro e, quando minha visão se voltou para o aventureiro, comecei a sentir um sentimento de raiva intensa. Esse sentimento não era meu, mas estava ficando maior. Logo a aura que eu sentia antes explodiu novamente do meu corpo e envolveu o aventureiro. Então surge uma segunda aura de dentro de mim e envolve também o aventureiro. A primeira aura é caótica e extremamente violenta e opressora para o aventureiro. A segunda aura se apega a ela como se a julgasse. Sinto que existe uma autoridade, um direito de condenar ou salvar alguém naquela aura. De repente uma voz que não me pertence sai da minha boca cheia de raiva e desejo. Essa é a voz do mestre falando com o aventureiro. Você será julgado, pois meu é o direito de julgar aqueles que fazem mal aos que me servem. Zenos, meu é o julgamento e eu considero culpado. Zenos, com as palavras do mestre as duas auras entram no aventureiro que começa a tremer e cai no chão, o rosto desesperado e chorando, uma imagem do terror que sentiu em seus últimos momentos. Este é o fim daqueles que machucam aqueles com quem me importo. Zenos, a aura do mestre retrocede em mim e desaparece gradualmente. Sinto que recupero o controle do meu corpo e não consigo mais sentir a presença do mestre. Tudo o que resta ao meu redor é a batalha que continua. Os corpos dos mortos-vivos que o mestre derrotou usando meu corpo e o cadáver do aventureiro que me apunhalou pelas costas. Um sorriso feliz aparece no meu rosto. Não sei como o mestre fez isso, mas não vou baixar a guarda novamente. Eu olho para a batalha acontecendo com espírito renovado e me jogo na luta. Depois de mais a 30 minutos de luta, os mortos-vivos pararam de sair do túnel e eliminamos os que restaram em pouco tempo para alívio de todos. Vontade do Caos. Capítulo 80. Meu é o julgamento. No final da tarde, parei minha meditação e abri os olhos feliz com o resultado do meu treino. Finalmente você acordou, mestre. Érica, o que foi, Érica? Você não comeu nada até agora. Érica, passei o dia todo sentado lá meditando. Érica, eu queria te acordar várias vezes, mas você parecia estar fazendo algo importante, então eu não queria atrapalhar. Érica, obrigado por não interromper. Eu estava treinando diferente. Depois te explico. Agora preciso comer alguma coisa. Eu vou pegar algo para você comer agora. Érica se levantou e saiu correndo. Em poucos minutos ela volta com um copo de madeira com água e uma chapa de ferro com grandes pedaços de carne assada. Obrigada, Érica. Depois de comer conversei com Érica sobre minha teoria e minha formação. Você pensou certo sobre o livro sobre o elemento sangue. Érica, ao contrário de outros elementos que foram extensivamente estudados e pesquisados por gerações, o elemento sangue não é apenas um elemento raro, mas também considerado um elemento proibido. Érica, como é considerado proibido, qualquer conhecimento encontrado deve ser destruído. Quem o pesquisa deve ser preso ou morto, e quem tiver esse elemento deve ter seu elemento lacrado ou trocado. Érica, por causa disso, é bem possível que o livro tenha muitos erros ou informações incompletas, mestre. Érica, eu aconselho você a tentar descobrir por si mesmo e formar algumas teorias. Então comece a ler este livro. Érica, dessa forma, você terá sua base de conhecimento original para comparar com o conhecimento do livro, em vez de tomar o conhecimento do livro como base. Érica, você pode estar certo. Eu estava pensando em ler o livro hoje à noite, mas acho que vou adiar em alguns dias. Vou tentar continuar aprendendo sozinho. Enquanto eu conversava com a Érica, as outras meninas voltaram da caçada. Kira e Ibuki estavam bem diferentes. Kira estava em perfeitas condições, nem mesmo uma mancha de sujeira em suas roupas ou um fio de cabelo fora do lugar. Mas as roupas de Ibuki estavam ensanguentadas e rasgadas. Seu cabelo estava uma bagunça e estava coberto de sujeira. O treinamento parece ter sido difícil para ela. Vou até eles com Érica e chamo todos para virem comigo até o rio mais próximo tomar banho. Todos concordam. Após o banho, todos nos reunimos em um dos quartos da cabana, Érica ajudando a secar a água do cabelo de Ibuki. Já era noite. Então, como foi a caçada? Foi bom, eu não precisei ajudá-la uma vez. Kira, com qual monstro você a fez lutar? Ela só lutou contra goblins e kobolds. Kira, já que a mestra está ensinando artes marciais para ela, pensei que inimigos com corpos humanoides seriam melhores para seu treinamento. Kira, e como foi? Ela começou muito mal, seus golpes eram fortes, mas não conseguia se esquivar ou defender nenhum golpe. Kira, à medida que as lutas passavam,
Ela começou a desviar os golpes dos inimigos com os seus próprios. Kira, foi realmente assim Ibuki? Ibuki queria usar a técnica do mestre, mas Ibuki estava muito errado no começo. Ibuki, entendo. Você não se esquivou ou defendeu os ataques porque queria evitá-los, mas não deveria se machucar tanto com o treinamento. Erika/Kira. Erika e Kira se entreolham antes de se voltarem para mim com olhares acusadores. Acho que sabemos com quem ela aprendeu a treinar de forma tão descuidada. Erika, sim, ela aprendeu vendo os outros serem tão tolos no treinamento. Kira. Estas palavras me ferem diretamente no coração. E, onde está o respeito que eles devem ter por seu mestre? E, mudando de assunto, como você acha que foi a performance de Ibuki? Ela tem muito talento. Seus movimentos ainda não se comparam aos movimentos imprevisíveis do mestre, mas são fortes e precisos. Kira, ela ainda não sabe como montar combinações adequadas de seus socos. Também é muito ingênua para sempre dar socos diretos e previsíveis. Kira, em suma, ela ainda não está pronta para enfrentar outras pessoas, mas em seu nível atual ela pode lutar contra monstros apenas com os punhos. Kira, parece que o talento dela é maior do que eu esperava se ela já está nesse nível. Você é um mestre ainda mais talentoso. Kira, monstruosamente talentoso. Kira, sim, eu nunca vi ninguém aprender magia tão rápido. Levei semanas de treinamento antes de conseguir criar círculos mágicos, mas você aprendeu tão rápido. Erika, você criou uma arte marcial sem nenhum treinamento inicial de combate, sem registros de mais ninguém que tenha feito isso. Kira, pare com isso, vocês estão me envergonhando. Passei algum tempo conversando com as meninas, mas por algum motivo, comecei a ficar angustiado. Um sentimento de preocupação começou a crescer em mim sem que eu entendesse o porquê. O mestre está bem? Ibuki, você está sentindo algo, mestre? Erika, você de repente começou a suar e o rosto dele parece preocupado. Kira, não sei o que dizer a eles, nem sei por que estou assim. Tudo que sinto é uma sensação de urgência como se tivesse que estar em outro lugar. Não sei o que está acontecendo, apenas me sinto angustiado e preocupado do nada. Tente meditar, mestre. Isso pode ajudá-lo a controlar melhor suas emoções. Erika, ok, eu vou tentar. Sento-me de pernas cruzadas e tento meditar. Limpo minha mente e sincronizo minha respiração com meus batimentos cardíacos acelerados. Mas desta vez não tento acalmar minhas emoções. Instintivamente concentro minha mente nelas e tento rastreá-las de volta à fonte de minha angústia. Não sei por que estou fazendo isso. Parece certo. Aos poucos, flashes de imagens borradas aparecem em minha mente. No início eram imagens borradas, mas com o tempo as imagens ficaram cada vez mais claras. As imagens retratavam um campo de batalha cheio de gritos fracos, fogo e corpos no chão. Uma cena que eu pensei que nunca veria na minha vida. Logo comecei a sentir o cheiro. No começo era fraco, mas ficou mais forte até que a única coisa que eu podia sentir eram os corpos se decompondo no chão e os corpos queimando no fogo. Então os sons que eram quase inaudíveis antes de se tornarem mais altos e eu podia ouvir espadas se chocando, gritos de socorro e explosões de fogo. Depois vieram as outras sensações, como o gosto de sangue na boca, a dor de feridas e hematomas no corpo, cansaço. Fiquei confuso no início, mas vi minhas próprias mãos segurando duas espadas e cortando os mortos-vivos, então tudo fazia sentido. O que eu estava conversando com Erika esta manhã me veio à mente e entendi que estava vendo as coisas da perspectiva de Diana que lutava contra os mortos-vivos. Estava compartilhando todos os seus sentidos. De repente eu a vejo olhar em uma direção e ir salvar uma mulher que estava tentando atacar um zumbi pelas costas, mas tropeçou em um corpo no chão e caiu. Diana ajuda a mulher e depois luta ao lado dela para derrotar 3 zumbis que se aproximam. Depois de salvar a mulher, Diana se vira em uma direção mais distante do centro da batalha onde um aventureiro estava cercado pelos mortos-vivos. Ela corre até lá e vira as costas para o aventureiro enquanto pede para ele se levantar e não correr se puder. Testar morto da próxima vez. Porque ela ainda está lutando. E, eu disse a ela para correr se a luta ficasse difícil. E, de repente o aventureiro começa a falar de uma namorada. Depois pede desculpas e agradece algum sacrifício. Não entendo o que ele diz, mas sinto Diana se assustar. Então uma dor aguda vem de suas costas e sinto um chute empurrando Diana em sua direção morto-vivo. Eu finalmente entendi.
Aquela coisa esfaqueou Diana que correu para ajudá-lo e a deixou como isca para os mortos-vivos para que ele pudesse correr. Aquele desgraçado. Eu tenho que fazer alguma coisa. Não posso deixar Diana ser morta pelos mortos-vivos por causa desse bastardo. Eu tenho que fazer algo. E minha aura explode do meu corpo como se respondesse ao meu desejo de salvar Diana. Minha aura entra em mim e segue o mesmo link que usei para me conectar com os sentidos de Diana. Eu gostaria de ter passado mais tempo com o mestre. Diana, posso ouvir a voz de Diana na minha cabeça. Ela está com medo, mas ainda está pensando em mim. Eu não me importo com mais nada, vou salvá-la. Não me importo se é possível ou não. Se minha aura puder seguir essa conexão com ela, enviarei tudo o que tenho para salvá-la. Eu me agarro a essa conexão e sigo minha aura até ela e grito em minha mente com toda a minha força de vontade focada nela. Levante-se e lute. E se você está ferido, eu serei sua cura. E se você é fraco, eu serei sua força. E se você precisa de poder, eu compartilho meu poder com você. E lembre-se que aqueles que me servem nunca serão abandonados. E eu conto a ela tudo o que sinto. Antes de tudo, tenho que mostrar que independente da distância estou ao seu lado. Então uso minha habilidade, recuperação fraca, 10, várias vezes para curar suas feridas. Pouco a pouco sinto minha conexão com ela se fortalecendo e sinto que posso controlar seu corpo. Ela nem tenta resistir. Eu a coloco de pé e rapidamente repito toda a arte marcial do punho do caos na minha cabeça antes de me jogar na luta contra os mortos-vivos. Não foi nenhuma briga. Eu os exterminei pelo simples fato de que eles ousaram atacar Diana. Então eu me viro para o bastardo que ousou esfaquear Diana. Eu explodo minha aura para fora do meu corpo e uso minha habilidade, aura de julgamento. 2. Ele está dizendo alguma coisa, mas eu não me importo. Aos meus olhos, ele será julgado pelo crime imperdoável que cometeu. Eu uso a boca de Diana para transmitir minha voz através da conexão que temos. Eu quero que ele saiba por quem ele está sendo julgado. Eu quero que ele saiba que eu não me importo com nada em julgar alguém. Eu não me importo com seus motivos. A meu ver, ele cometeu um crime imperdoável, que eu não vou deixá-lo escapar sem punição, porque meu é o direito de julgar aqueles que machucam aqueles que me importam. Você será julgado, pois meu é o direito de julgar aqueles que fazem mal aos que me servem. Meu é o julgamento e eu considero culpado. Minhas duas auras entram em seu corpo. Posso senti-las atacando sua mente e algo dentro dele. Posso ver seu rosto cheio de desespero no final, mas não me importo. Digo uma última vez, então a última coisa que ele ouve é seu crime. Este é o fim daqueles que machucam aqueles com quem me importo. Então minha aura volta para mim, e eu sinto minha consciência e serei puxada junto com minhas auras de volta ao meu corpo e eu abro meus olhos. Mestre, você está bem? Erika, o que aconteceu com você? Erika, mestre, acalme-se, por favor, acalme-se. Kira, professora. Ibuki, assim que abro os olhos vejo as meninas todas pálidas. Ibuki está chorando. Erika parece desesperada e Kira fica tentando me acalmar. Olho para minhas mãos e vejo que estão sangrando. Parece que cerrei o punho com tanta força que minhas garras rasgaram minhas palmas. Continuo olhando para o meu corpo e percebo que estou encharcada de suor. Tento me levantar apenas para que minhas pernas falhem e caio para trás. Então finalmente percebo que estou exausta. Não tenho nem forças para me mover. Estou bem, meninas. Agora estou bem. O que aconteceu com o mestre? Erika, tudo o que vimos foi você meditando. Então de repente você grita algo e uma explosão de aura sai de você apenas para reentrar em seu corpo. Kira, e não importa o quanto qualquer um de nós gritasse, você não parecia ouvir. Erika, aconteceu o que conversamos antes. Erika, compartilhei os sentidos de Diana. Ela estava em uma batalha com os mortos-vivos junto com muitos outros. Ela estava em perigo, então eu ajudei. Era para ser a missão especial. Aconteceu mais cedo do que eu esperava. Erika, deixe-me descansar um pouco. Vamos conversar assim que eu acordar. Estou muito cansado. Jing. Menor, sua habilidade subiu de nível. Intimidação. 2 maior 4, maior ponto menor, sua habilidade subiu de nível. Manipulação do corpo. 1 maior 4, maior vontade do caos. Capítulo 81. Nova masmorra de Anapo. Depois do que aconteceu com o mestre me salvando, voltei para a batalha, mas não muito tempo depois que os mortos-vivos pararam de sair do túnel.
Tudo o que precisávamos era acabar com os que ainda estavam por perto. Todos estavam cansados e exaustos, mas saber que essa batalha havia acabado deu aos outros aventureiros um último suspiro de alegria. Pouco tempo depois, o último morto-vivo foi eliminado pelo aventureiro Graube que carrega uma grande espada, e todos nós levantamos nossos braços e gritamos. Conseguimos! Olho em volta e vejo que muitos estão chorando de felicidade por terem sobrevivido. Outros estão correndo para ver seus companheiros gravemente feridos nas costas, e alguns estão ajoelhados junto aos corpos dos aventureiros que morreram durante a batalha. Ando pelo campo de batalha para ajudar a levar os corpos para um lugar mais limpo. Traços já se passaram quase 2 horas após a batalha quando um esquadrão de soldados e aventureiros chega ao campo de batalha. Carlos na linha de frente ao lado de Roger que encontrei nos portões da cidade antes. Assim que Carlos chega e vê o estado do campo de batalha, ele fica paralisado como muitos outros atrás dele. Lucy que estava ao meu lado correu para ele assim que o viu. Mestre da guilda. Lúcio, o que aconteceu aqui? Carlos, os números de mortos-vivos foram muito maiores do que o esperado. Lúcio, quantos eram? Roger, nós não poderíamos começar a contar até depois da batalha, mas eram mais de 1.200. Lúcio. Roger, 1.200. Carlos, não estou muito longe da conversa, então posso ouvir tudo graças à minha audição Wolfman Beast. Roger está sem palavras olhando para o campo de batalha e Carlos está com os olhos mortos. Quais são as condições para os aventureiros? Carlos. Lúcio, eu perguntei qual é a condição dos aventureiros. Carlos, eu me aproximo deles e dou um tapinha no ombro de Lucy que virá até mim. Deixe-me dar o relatório, vá cuidar dos outros. Obrigado. Lúcio, eu encaro Carlos e Roger seriamente, então começo a falar. Eu entendo que você está nervoso, Carlos, mas esta não é a hora nem o lugar. Carlos, suspirar desculpe, mas não sei o que pensar. Carlos, eu vou te dar o relatório da situação. Temos 52 gravemente feridos e o resto está apenas cansado com ferimentos leves. Quantos mortos? Roger, 16 morreram durante a batalha. Carlos, quão fortes eram os inimigos? Roger, eles eram zumbis de esqueletos como previsto, sua força variando do grau I ao grau B, como a investigação apontou. Apenas seus números foram maiores do que o esperado. Você passou por coisas difíceis mais uma vez, Diana. Roger, desculpe o atraso, mas é bom vê-lo novamente. Roger, é bom ver você também, Roger. Eu só queria que fossem situações melhores. Roger e Carlos se encaram e acenam um para o outro antes de se virarem para os outros atrás deles. Aventureiros, guardem a área ao redor, ajudem os feridos e reúnam os corpos em um só lugar. Carlos, soldados, montem tendas e preparem um acampamento de campo. Roger, depois que as ordens dos dois que estão atrás começam a se mover, os soldados começam a montar tendas, montar um perímetro. Os aventureiros se dividem em 2 grupos, um para investigar os arredores e matar qualquer monstro que seja atraído pelo cheiro de carne e sangue. O outro grupo foi ajudar a atender os feridos e recolher os cadáveres. Parece que vamos passar a noite aqui. Carlos, sim. Roger, apenas um aviso para você, especialmente para você, Carlos. Tente não ser muito duro com Lucy. Ela está se sentindo muito responsável pelo que aconteceu. Depois que a batalha acabou, ela não parou de chorar. Demorei muito para acalmá-la. Ela é muito responsável em seus deveres na guilda. Ela também é uma maga de suporte decente, então eu a deixei no comando. Carlos, achei que a missão seria simples e que seria uma boa experiência de combate para ela. Não sabia que isso poderia acontecer. Carlos, no começo, ela tomou algumas decisões ingênuas, mas se ela não fosse um número tão grande de mortos-vivos, seus planos teriam sido bons o suficiente. Alguém deveria investigar dentro do túnel. Roger, não. Carlos, devemos esperar até o amanhecer, então eu mesmo vou olhar para o túnel com alguns aventureiros. Carlos está certo, não sabemos muito sobre o que ele tem dentro do túnel, também é muito escuro e estreito para lutar lá. Enquanto os reforços cuidavam de tudo, eu chamei Lucy e os 2 aventureiros da classe B para se juntarem a mim, Carlos e Roger em uma reunião. Explicamos tudo o que aconteceu do início ao fim da batalha. Para os 2 aventureiros grau B não foi tão traumatizante quanto para os outros, então além do cansaço eles estavam bem. Lucy não parava de tremer enquanto contamos tudo isso aconteceu. Depois disso,
O mago Graube e eu ajudamos Lucy em uma das cabines para descansar. Então voltei para onde Carlos e Roger ainda estavam discutindo o que fazer. Ainda não entendo como isso pode acontecer. As informações foram precisas. Carlos, você confia na pessoa que você enviou para fazer a investigação? Roger, sim, ele é alguém muito confiável no clã. Se ele relatou esses números, estou disposto a acreditar que eles estavam certos. Carlos, então, a única possibilidade é que, enquanto você se preparava e se dirigia para cá, mais mortos-vivos passaram pelo túnel. Roger, você já chamou os magos do elemento terra? Maria está cuidando disso na guilda. Eu vim para ajudar se houver algum monstro mais forte do que o relatado também. Carlos, os magos devem chegar durante a manhã. Carlos, muito legal. Mas antes de fechar a entrada temos que checar o túnel. Temos que ver se ele se ramifica em outro lugar. Roger, concordo. Assim que os sóis nascerem, eu e mais alguns aventureiros daremos uma olhada neste túnel. Carlos, suspirar. Carlos me olha suspirando e coloca a mão no meu ombro. Estou feliz que você esteja bem, Diana. Carlos, eu não me perdoaria se um amigo tivesse morrido em uma missão que eu mesmo enviei. Carlos, estou bem, Carlos. Quando você voltar para a cidade, prepare-se para ser mimado por Marie. Ela estava muito preocupada com você. Carlos, depois de conversar um pouco com Carlos e Roger, vou dormir. Muita coisa aconteceu e estou exausto, mas várias das minhas habilidades subiram de nível depois da luta. Também subi vários níveis e meu trabalho também aumentou muito. Em breve poderei desligar o trabalho se você continuar caçando monstros. No dia seguinte me levanto antes do amanhecer. Faço isso porque quero ir com Carlos para dentro do túnel. Assim como eu esperava que Carlos já estivesse pronto, me aproximo dele. Bom dia, Carlos. Você dormiu? Bom dia, Diana. Carlos, não consegui dormir nada esta noite. Carlos, mas você não precisa se preocupar. Uma noite sem dormir não vai me machucar. Carlos, eu quero ir ao túnel com você. Quem mais vai? Eu já sabia que você gostaria de vir comigo. Carlos, além de você, os 2 aventureiros grau B mais 4 aventureiros grau mais C. Carlos, esperei o sol nascer para falar com Carlos. Assim que a primeira luz do dia apareceu no horizonte, os aventureiros que iam entrar no túnel se reuniram. Éramos 8 no total. Depois que todos nos reunimos, entramos no túnel. Logo descobrimos que o túnel se alarga da entrada para o interior, que antes precisava de uma caminhando atrás da outra. Agora 3 latas caminhando lado a lado. A profundidade parece estar entre 100 a 200 metros. Não há luz alguma no túnel. Então estamos usando um item mágico chamado Orbe de Luz. É um cristal redondo que flutua assim de quem o ativou. Depois de 10 a 20 minutos de caminhada, não encontramos galhos ou qualquer outro morto-vivo. Depois de 20 minutos chegamos a uma grande caverna onde não há nada além de uma grande porta em forma de caveira na parede. Carlos e todos os outros param, inclusive eu. Estamos todos surpresos. É isso que eu acho que é? Esta é definitivamente uma masmorra. Carlos, parece que nunca houve um túnel. Todo esse tempo foi uma onda de monstros causada pelo aparecimento de uma nova masmorra. Mago Grau B. Isso explica como os números aumentaram tão rápido. Também torna as coisas mais simples. Não precisaremos mais de magos da Terra para fechar o túnel. Carlos, vamos voltar. Tenho que relatar isso ao Duque para que ele decida se quer destruir a masmorra ou se quer mantê-la. Carlos, vou deixar alguns aventureiros estacionados aqui até que tudo esteja organizado. Carlos, voltamos todos para o acampamento improvisado. Carlos se encontrou com Roger assim que chegou. Depois de um tempo, Carlos e Roger deixaram cada um metade das pessoas que trouxeram. O resto se preparou para voltar para a cidade. Isso incluiu e todos que lutou ontem à noite. O caminho para a cidade foi longo e silencioso. Depois das mortes e ferimentos que tivemos da luta, ninguém mais teve coragem de falar. Quando chegamos na cidade, Carlos reúne todos e pede que eles vão para suas casas ou pousadas descansar. Ele nos diz para comparecer ao Grêmio amanhã para receber nossa recompensa. Eu tenho que comprar a casa para o mestre, mas acho que vou guardar isso para amanhã. Também tenho que comprar espadas novas para mim. Uma está quebrada e a outra está cheia de rachaduras e a lâmina está lascada. Mas antes de fazer essas coisas preciso dormir. Para isso vou à pousada do Eterno Viajante. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Também siga o Instagram do canal. As votações para novas obras serão feitas lá.
O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.